Boa noite a todas as pessoas. Hoje é a última quinta-feira do mês de setembro de 2023 e nós temos então nosso seminário aberto do Instituto Langagem em parceria com a Associação La Cause de Bebê. E hoje nós temos, então, uma novidade. Betânia Parisi vai contar para a gente sobre o nosso convidado de hoje, Gabriel Federico, que está lançando um livro na coleção que é dirigida por Betânia Parisi. Muito obrigada à Betânia, ao Gabriel, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu passo a palavra à Betânia. Nosso formato continua o mesmo, então uma fala disparadora aí em torno de 30 minutos, e depois a gente abre para conversa, todo mundo está convidado a participar via chat ou abrindo o microfone. Muito obrigada, Betânia, a palavra é sua. Boa noite, gente. É sempre uma alegria, né? Participar dos eventos do Instituto Langage. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Gabriel Federico. O Gabriel não é brasileiro, o Gabriel é argentino. Ele é musicoterapeuta, psicanalista, especialista em métodos de observação do bebê. O Gabriel também é um é um fã dos bebês antes de nascer também, fãs das mães, das gestantes, e ele é escritor, professor universitário na Argentina e na Espanha, e ele é criador de um método que chama musicoterapia focal obstétrica, que é o único método reconhecido pela Federação Mundial de Musicoterapia para o trabalho com gestantes. E ele tem uma instituição lá em Buenos Aires que chama Camino, que é Centro Argentino de Musicoterapia, Pesquisa e Desenvolvimento e Obstetrícia. E esse método, voltando, foi reconhecido, né, como eu já tinha dito, como o único método que a musicoterapia da Federação Mundial recomenda para o trabalho com gestantes, bebês e bebês logo depois do nascimento e suas mães. E a gente teve a alegria de ter a tradução deste livro, que é Musicoterapia Pré-Natal, do Gabriel, onde ele conta sobre esse método inédito, singular dele, e conta outras experiências também que ele tem tido ao longo de várias décadas, ele mesmo vai contar, ajudando mães, ajudando bebês no útero a se relacionar com suas mães, a se conhecerem melhor antes do nascimento, a saber dos gostos uns dos outros. E esse livro está prontinho, sai da gráfica esses dias. E esse livro é o segundo livro da nossa coleção, né? Música e Desenvolvimento Humano, que tem um vínculo com o nosso grupo de pesquisa, que se chama Música e Desenvolvimento Humano, Cognição e Desenvolvimento Humano, Musicog. Então, a gente está na maior alegria, esse livro é imperdível. O Gabriel conta histórias, experiências que ele viveu ao longo desse tempo inteiro e apresenta os segredos desse método que é envolvente, instigante e infalível. Então, eu passo agora a palavra para o nosso querido Gabriel, que está aí, ó, no quadradinho de blusa verde. E aí, Gabriel, E aí, passo a palavra com você. bom, muito obrigado pela introdução. Primeiro, queria agradecer você, Betânia, por todo o trabalho, a Érica também, Instituto Langache. Seu microfone fechou, Gabriel. Agora sim, eu não toquei nada. Agora tá? Tá me ouvindo? Tá, ótimo. Então, não, eu disse aqui que eu estou muito agradecido do Instituto Langache e todos vocês de, de me permitir compartilhar o meu trabalho. É, o livro o fruto de muitos anos de pesquisa e de atendimento também, de pessoas gestantes. E
e tem eu gostaria de falar um pouquinho de o conteúdo que tem o livro, porque a ideia central do livro é pensar a música como um ponte que habilite a, a conexão entre a mãe gestante e o bebê. E a música torna-se uma ferramenta para esse contato. Então, o livro tem reflexões em diferentes níveis, os diferentes capítulos do livro falam de reflexões gerais sobre a gravidez, sobre o som, sobre a futura mãe e o que é acordar ao mundo sonoro por parte do bebê. Também o que acontece com o som e o bebê por nascer, não? Quando que começa a audição do bebê, tudo a parte mais anatômica está, mas também está aquela parte que não fala nos livros de anatomia, né? Que tem a ver com o impacto que tem a experiência musical para a mãe e como isso é transmitido para o bebê e do que maneira ou de que forma o bebê recebe esse tipo de estimulação que não é mecânica, que é uma estimulação desde uma perspectiva do vínculo, como o bebê recebe isso e pode se tornar aquela música numa ferramenta que vai ajudar no processo do desenvolvimento do bebê. Mas também no livro falo do quarto trimestre da gestação, né? Que é aqueles primeiros 3 meses de vida do bebê, onde o bebê tem que se desenvolver e a pessoa que está cumprindo aquele rol da mãe, ou a mãe dele, vai tentar primeiro codificar para depois decodificar as necessidades que o bebê tem. Também no livro eu falo de uma teoria que eu desenvolvi, que eu chamei a teoria das esferas da gravidez, que são 4, onde temos 4 perspectivas para pensar a gestação. A perspectiva física, a perspectiva mental, perspectiva emocional e perspectiva espiritual. E como cada uma delas tem uma própria gestação que está relacionada com a própria história, a situação social, as experiências prévias que a mãe teve, e como quando chega o momento do nascimento, se, se produz uma defasagem entre as esferas, o que acontece, como que vai surgir aquele ritmo, né, entre o bebê e a mãe. Então, a teoria das esferas da gravidez tem um apartado especial, tem um capítulo especial dentro do livro, e também eu faço uma distinção entre a musicoterapia pré-natal e a estimulação pré-natal com música, porque se podemos estar falando da mesma coisa, mas tem duas perspectivas bem definidas, bem diferenciadas. A estimulação pré-natal musical é uma experiência, uma atividade que pode ser levada ministrada por qualquer profissional de saúde, também por um professor de música que tem treinamento nessa área. Mas se falamos de musicoterapia pré-natal, já precisa
do bacharelado de musicoterapia, né? Como para ter aquela habilitação, né? Para o trabalho. Além disso, também tem as duas áreas, né? Uma área que é mais lúdica, é uma área que poderíamos chamar preventiva, onde você faz estimulação do vínculo entre a mãe e o bebê, estimulação do bebê, consegue que por meio de diferentes atividades, a mãe possa gozar a gestação, possa ficar numa... Eu não acho a palavra justa em português, peço desculpa, né? Eu estou traduzindo. Mas como se fosse uma vivência mais feliz. Você pode ir nessa área, mas se vai dentro da outra área, na área clínica, onde você vai se encontrar com situações que fazem que a mãe não consiga gozar a gravidez, que ela sofra, né, da gravidez, que a barriga seja muito pesada, que ela não tenha carregar com muito medo, que esteja mais frágil emocionalmente para o que vem depois, né? Então, nessa área, a mãe vai precisar de uma ajuda maior, com uma perspectiva terapêutica. Isso aí é uma das diferenças que eu faço entre a estimulação pré-natal e a musicoterapia pré-natal. Dentro da musicoterapia pré-natal, eu falo do método. O método tem procedimentos mais específicos, como pode ser as visualizações criativas com música, o relaxamento através do movimento, a canção de boas-vindas, ou também como pode utilizar a música no trabalho de parto, no nascimento e também depois do nascimento. Tem um capítulo que eu gosto muito, 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 que é um capítulo que fala do vínculo pré-natal. O que é o vínculo pré-natal? Como o vínculo pré-natal surge, quais são os antecedentes desse vínculo, como que começa antes do nascimento, como através do vínculo a mãe pode brincar com a barriga, né? E tem a perspectiva não só da mãe, sino também do casal, né? Do parceiro, ou parceira mesmo também. Então, esse capítulo eu gosto muito porque tem muitos testemunhos de diferentes mães que fizeram musicoterapia pré-natal, fizeram os workshops de estimulação pré-natal. E no final do livro, o livro tem 9 capítulos, como os 9 meses da gestação, né? Então, o último é aquele que tem relação com o que falava do quarto trimestre, né? Os primeiros 3 meses do bebê. Então, se fala do ambiente sonoro na sala de parto, onde o bebê vai nascer, a estância na clínica maternal, mas também se fala do bebê recém-nascido, como que é sua audição, como que é o sonoro no momento do nascimento, como que é como que nasce também o vínculo extrauterino, não? O vínculo que está fora do útero, como começa o início desse vínculo, como tem influência a música no recém-nascido, não através do processo que se realizou na gravidez. Também fala
da música e como a música pode ajudar no momento do choro do bebê. E no final falo da canção, as canções de ninar, não, como sustentação emocional do bebê, não, como foi muito importante que a mãe durante a gravidez ela cantara, né? E que ela cante, que ela se relacione com o bebê por meio da voz, porque agora se falamos do que acontece quando a grávida está cantando, acontecem muitas coisas. A primeira é que a voz dela, né, como quando uma pessoa canta, a voz sai para fora, né? A voz vai cheinar o espaço, mas por dentro a voz vai descer e vai vibrar, vai chegar ao bebê desde a vibração. Então, o bebê recebe de duas maneiras simultâneas, no mesmo momento, uma experiência sensorial, né? E também está acontecendo uma coisa que tem a ver com as emoções. Então, desde essa perspectiva, se você pensa qual é aquela canção que ela canta, o que acontece com o repertório, o que significa, qual é o significado do repertório para a mãe, se a mãe está cantando uma canção que ela compôs com a ajuda do terapeuta, do professor, né, para seu bebê, essa música vai ter um toque mágico, vai ser especial, não é qualquer música. Não é aquela música que eu falei, olha, pode usar essa música. Não, tem que ser uma música que a mãe se aproprie, né? Que seja dela. Então, o bebê vai receber aquela transmissão das emoções que a mãe transmite com a música. São as três vias de percepção de como o bebê recebe a informação sonora. Então, quando o bebê nasce, dentro dessa perspectiva de experiência sensorial, e a mãe canta de novo aquela música, acontecem questões que são muito interessantes, porque o bebê não só reconhece a melodia, sino que também se lembra da experiência que teve dentro do útero da mãe. Então, se a experiência foi prazerosa, o bebê vai receber uma situação agradável, né? Se a experiência se a mãe durante a gravidez vai atravessando uma situação traumática, vai precisar de uma ajuda terapêutica, né? Então, poderíamos pensar também que aquelas músicas que a mãe escuta durante a gravidez não vai ter o mesmo efeito positivo, mas, na verdade, se a música acompanha o processo onde a mãe tenta de melhorar, tenta de combater aquela situação traumática, o bebê vai receber aquela essência que do sentido, não? Que tem a experiência musical para a mãe. Então, essa é uma visão geral, né? Panorâmica, poderíamos falar, né? Do que tem no livro. A experiência que eu tenho com o livro já foi publicado em espanhol e eu já tenho a experiência de receber, né, opiniões, interagir com as pessoas que fizeram
próprias experiências com o livro, e eu me encontrei com muitas coisas muito interessantes, muito lindas, porque desde que eu publiquei meu primeiro livro, que se chamou A Gravidez Musical, né, em espanhol, faz 20 anos, 23 anos atrás, desde aquele momento até agora, esse livro pode dar uma visão muito mais teórica sobre as hipóteses que eu tinha há 20 anos atrás. Eu pensava que iria acontecer tal coisa. Eu pensava que poderia acontecer uma situação assim, que o bebê com audição... Mas agora já tem comprovado isso. Já tem experiências práticas, fez investigações, tem umas outras investigações sobre o que acontece com o desenvolvimento da audição. Os primeiros bebês que eu atendi hoje são artistas. Tem alguns que são artistas muito conhecidos, né? Dentro da música, umas outras artes, porque quando você trabalha com gravidez e com algum tipo de arte, a, a sensibilidade do bebê é bem maior. O bebê está envolvido numa experiência que tem em conta as sensações, a percepção, a sensibilidade. E isso também é um benefício, que eu penso que é um benefício secundário de toda a estimulação pré-natal, com a perspectiva do vínculo. E com o tempo, você pode ser testigo, né? Pode assistir a situação do que acontece com as crianças. Então, a criança é muito mais sensível, é muito mais tem mais afeto com o outro, com pares. Você vê as crianças quando tem 3, 4 anos e eles têm uma outra maneira de dialogar desde essa sensibilidade. Quando tem um canal musical no hogar, né, na casa, a criança encontra rapidamente uma nova maneira de expressão. Também tem uma situação, né, que quando você estimula o vínculo, estimula o bebê desde o nascimento, o bebê vai ser um bebê mais curioso, um bebê que vai precisar muita atenção, muito estímulo, porque ele está acostumado, né, ao estímulo. Então, quando você percebe isso, você pode guiar, né, a criação de aquele menino para o lado artístico, o lado sensível. Então, eu penso que o pior que pode acontecer com a estimulação pré-natal é que a pessoa não seja artista, mas que tenha uma sensibilidade especial para receber a arte. Isso é o pior, né? Porque sempre está trabalhando com vínculo, tentando melhorar as relações humanas. Eu penso que nesse momento da história, onde temos a falta de comunicação e a sobredose de estimulação, de informação, como uma como dois
questões que temos que combater, né? E uma maneira de combater isso, oferecendo uma outra coisa. Hoje, quando eu vejo um bebê com um celular, né, olhando uma telinha do celular, e a mãe diz, ele gosta muito da música, não está gostando da música, né? Está sendo invadido por uma informação visual, que pode ser que a música goste ou não, mas é muito mais forte a informação visual que ele recebe. E essa informação não gera experiências sensoriais. Então, quando você estimula uma mãe para que ela segure o bebê, né? Eu tenho um bebê aqui, olha, que pegue. Eu sempre trabalho com meu bebê, né? Então, uma coisa é que a mãe olhe aos olhos do bebê, né? Que cante, que gesticule. Então, o bebê vai compreender mais isso, que vai receber muita mais informação. Com a voz, você pode subir a voz, pode baixar, pode falar baixinho. Então, o bebê tem experiências sensoriais bem diferentes. Essa é a ideia essencial, né, da estimulação pré-natal. Por isso que eu agradeço muito a possibilidade do Instituto Langage de publicar esse material, porque é um material que está feito com muito amor, né? É um material que tem muito coração colocado aí, né? Gabriel, você podia mostrar a capa do livro? Sim, claro que sim. Gente, a capa é linda, é a capa mais bonita de livro que eu já vi. Tá ali, ó. Mas não é linda mesmo? Eu não estou brincando, é verdade. É linda, é linda. Eu fiquei assim como, ó, eu gostei muito da capa aí. Mas a capa, se a capa gosta, se você gosta da capa e a capa é linda, o que tem no interior do livro é muito mais lindo ainda. Exatamente. Sem dúvida. Sim, na verdade, o livro já está prontinho, né? Já está quase saindo do forno, né? Da cozinha, é assim mesmo. É, ele já está à venda no site do Instituto Langager. A Mariana, podia colocar, Mariana, no No chat. chat para as pessoas interessadas. Gente, o livro é uma delícia de ler. Pessoas que não são da área, pessoas que são da área da saúde, mães, é, é, musicoterapeutas, educadores. O livro é extremamente acessível, a linguagem dele, apesar de ser um livro profundo e técnico, o Gabriel buscou mesmo, né, Gabriel? Escrever o É, livro numa é mesmo. linguagem acessível. A gente pega o livro e quando a gente assusta, já acabou de ler. Vai no instantinho, porque ele é uma delícia. Você vai lendo, vai se envolvendo ali e acaba de ler assim no instante. E os depoimentos das mães, né, Isso. Gabriel, É, narrando os medos, as perdas. Às vezes eram mães que já tinham tido vários abortos seguidos e de repente elas estão ali enfrentando mais uma oportunidade que elas não sabem se aquilo vai chegar ao final, né? Com o bebê, e aí mostrando como que o Gabriel acolhe essa mãe, como que a música vai criando um vínculo e como esse medo vai sendo transformado em esperança, em amor, né? E dá certo. Então, o mais bonito aí dessa mãe que narra, né, Gabriel? Ela tinha várias perdas já, e quando é, ela encontra o Gabriel, e passa por esse trabalho, alguma coisa acontece ali
que eu não acredito que seja por acaso, eu acho que tem uma musicoterapia clínica aí muito bem feita nesse tipo de fortalecer um vínculo com aquele ser ali que ainda não tinha muita chance de vingar pelo histórico da mãe, né? Então, Hum. assim, é muito lindo o livro. Eu acho que todo mundo vai ter maior alegria. E aí, Gabriel, falei bobagem ou é isso mesmo? Não, não, na verdade é assim mesmo. Na verdade, quando foi mencionado no último Congresso Mundial de Musicoterapia, que a metodologia virou um modelo de musicoterapia, eu fiquei com uma sensação de, oh, agora eu tenho uma responsabilidade muito séria, porque meu trabalho está baseado na evidência, que foi o que eles pediram, né, para, para para colocar essa nomenclatura, né, do modelo. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande e esse livro acompanha também. Pode ser lido tanto por aquelas pessoas curiosas que gostam de saber, de aprender, né, que acontece eh, durante a gravidez e como é o vínculo, como também para aqueles profissionais de saúde que trabalhem com grávidas. Isso. Pode ser para musicoterapeuta, mas pode ser para qualquer profissional de saúde que não conhece qual que é o efeito da música, como a música pode se tornar numa ferramenta para o trabalho, como trabalhar com música com os bebês, porque quando você trabalha, por exemplo, se trabalha na área de reabilitação, né? Então, imagina, é, é importante conhecer se como foi a experiência pré-natal da história musical, porque quando falamos de história musical, né, da pessoa, temos também que falar de uma pré-história musical. Aquela pré-história musical é a gravidez mesmo, onde o bebê não tem possibilidade da escolha da música. Então, aquela música que gosta a mãe é a música que o bebê recebe. E a situação emocional com que a mãe, a grávida, leva a gravidez, vai fazer aquele complemento, né, com a música. Então, por isso é muito interessante para conhecer e para utilizar aqueles recursos numa outra área que não tinha imaginado, O né? Gabriel, tem uma médica pediatra aqui no nosso grupo, né? E ela Sim. está dizendo que ela vai usar o livro. É a Ana Marcato. A Ana é pediatra e ela está fazendo o curso de musicoterapia na UFMG. É nossa Ah, aluna. Ela que disse que bom. ela vai usar o livro com as mães e os bebês, né? Sem, Que dú os sem clientes. dúvida, sem dúvida. Eu fiz a formação, eu também faço a formação de musicoterapia focal e eu fiz o ano passado fizemos o fechamento da formação na UFMG lá e com um evento, né, de música BBS, um evento lindo que sem dúvida vamos ter que fazer de novo alguma coisa. Já a gente vai organizar alguma coisa, A né? gente organiza e lança o livro, né? E É, tem a claro. Rita da Bahia também, falando que Sim, fez cursos com você, que ela fica encantada de te ouvir falar. A Rita, nossa grande amiga. amiga Tem, de tem coração. a outra pessoa aqui, Magda, falando que vai querer o livro. O Enaldo, nosso colega músico, está aí também, que deve em breve estar vindo para o UFMG. Ricardo também está dando boa noite lá de Porto Alegre.
Então, assim, o pessoal está muito animado aí com o livro. A gente passa para perguntas, Érica, se Sim, alguém quer Betânia, mas perguntar. Claro. Betânia, a sua animação contagia. Quem não fica animado do seu lado, Betânia? Né? Gabriel, e o Gabriel a gente vê, né, a paixão do Gabriel pelo trabalho dele como musicoterapeuta, né? Então agora a gente, depois dessa fala aí toda animada, a gente pode, né, passar as perguntas, basta abrir o microfone ou escrever no chat, para a gente poder conversar com as pessoas que estão por aqui. A A Aruna Aruna está também falando está aí, né, aí. A Betânia? Aruna falou que, com certeza, ela vai adotar, ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, que ela vai adotar no trabalho lá de extensão que eles têm no hospital com os bebês. A Magda quer perguntar aí, Magda, abre seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Parabenizo mais uma vez, vocês estão sempre à frente dos tempos, querendo nos motivar para a clínica de interdisciplina. E como pediatra, casada com obstetra, mãe de obstetra, cada um em serviços diferentes, eu vejo que a música, musicoterapia, estudo de música, a música na vida de todos é uma área de entrada nas pessoas que às vezes estão com muitas dificuldades de vínculo, depressão. Então, eu quero saber mais. Ele está no Brasil, tem um trabalho lá na Argentina, já fazem trabalho conjunto. Eu quero saber o que estão fazendo em interdisciplina envolvendo o musicoterapeuta. Bom, né, eu estou trabalhando com trabalho com uma sociedade de como eu também sou psicoanalista, eu trabalho com na área de psicologia também. Estamos fazendo investigação em o que é como a música pode trabalhar com autismo ou com características dos bebês que apresentam aqueles signos do autismo, mas ainda não tem o diagnóstico, né? Estamos trabalhando nessa área, pesquisando também. E, por outro lado, também estou trabalhando desde a perspectiva do método de observação do bebê, do Sterbic, com a Associação Latino-Americana de Observação de Bebê, onde tem mais também pessoas que vêm do mundo da psicanálise, né? E tem pessoal do Brasil, do México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai. Então, fazemos aquelas experiências com pessoas da Espanha, professores de música, músicos que trabalham em aulas de musicalização infantil, né? Também trabalhamos em conjunto, desde a perspectiva que eu falei das esferas da gravidez, do impacto que tem a música nos bebês. E a última investigação que estamos fazendo agora com uma equipe que é muito linda, tem a ver com o ritmo do vínculo entre a mãe e o bebê. Esse é o trabalho que vai ser apresentado no fevereiro, em Congresso Internacional de Observação de Bebês, do método Vicky, em Cuba. Vamos apresentar aí aquele trabalho. E, sem dúvida, vamos a ter possibilidade de compartilhar também, né? Uma outra área de pesquisa tem a ver com a metodologia essa metodologia que eu falo de musicoterapia focal. Eu estou pesquisando agora na área de infertilidade ou fertilização tecnicamente assistida. Também estou fazendo uma investigação com o Centro de Ginecologia,
que eles fazem tratamento aqui na Argentina, e o último trabalho que fizemos foi um trabalho de pesquisa de um cruze entre o psicanálise e a música, não? Desde a voz e com fazendo análises da canção, mas não de uma canção, sino da canção como estrutura musical. Então, tem muitas áreas, né, de pesquisa para trabalhar. E sempre também eu estou muito envolvido com as pessoas que fazem o treinamento de musicoterapia focal, porque nós temos uma rede de musicoterapia pré-natal, que agora eu estou tentando de fazer oficial essa rede internacional, porque tem muitas pessoas que trabalham nessa área, e o problema que tem o trabalho com grávida, o problema central, sabem qual é? Que é muito curto o tempo de atenção. Se você fala, olha, eu estou indo de vacações, né? Então, estou de folga, e aí, daqui a um mês, ela já está com o bebê em braços, né? Já saiu da barriga. Então, os tempos são muito diferentes de uma outra área que você pode ter 1 ano de tratamento, 2 anos de tratamento, de pesquisa, né? A gravidez é muito curta, desde o momento que você começa a trabalhar. Por isso que eu chamei o método de método focal, né? Porque tem uma perspectiva de uma terapêutica breve, né? Tem muito pouco tempo para trabalhar, tem que ser muito incisivo, muito preciso, né? Como se fosse um cirurgião, né? Você tá trabalhando com uma coisa que está acontecendo agora pode trabalhar com a mãe, depois quando o bebê nasceu, quando ela ganha o bebê, já é muito mais difícil trabalhar aquele ponto, porque ela está numa outra etapa, está envolvida no puerpério, tem a responsabilidade de garantir a vida para o bebê. Então, começa muitas coisas a mudar a situação, né? Então, isso é que, no momento, o que estamos fazendo com a interdisciplina, e trabalhamos sempre com obstetra, com a parteira, também com psicólogos, ou dependendo das áreas, né? Se tem uma gravidez de risco, então, dependendo do risco, né? Pode trabalhar com nutricionista, tem umas diferentes áreas de intervenção também. E as áreas de intervenção, áreas de especialização, pode ser a gravidez normal, pode trabalhar com adolescentes, né? Pode trabalhar na área da deficiência. Então, de saúde mental. Muitas vezes acontece que você precisa trabalhar com situações que, pelas características da situação da mãe, levam a você de implementar uma outra ideia. Não, o método é muito flexível, né? Não é rígido. Então, Gabriel, tem a sim, Rita ali que está querendo falar também com a você. Rita, Pode sim, abrir, sim. Rita. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, a gratidão ao Instituto por mais esta oportunidade, e a Betânia, que sempre tem me avisado dos eventos e que eu agradeço demais. Agora, eu digo a vocês,
Eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tive a oportunidade não só de ouvir o Gabriel, mas de passar por todas as experiências durante a formação. Ele é um ser iluminado, gente. E o que o torna mais grandioso ainda é a simplicidade e a humildade que existe neste ser. Que nas dinâmicas, nas técnicas, e na abordagem, e o que ele nos oferece para realmente nos sentirmos com propriedade para atuar nessa área. Então, eu só tenho uma eterna, a dizer, uma eterna gratidão a Gabriel. Eu não perco a oportunidade de ouvi-lo, porque quando eu escuto, eu revivo tudo que experienciei lá em Balneário Camboriú, em São Paulo, e muito feliz mesmo, e muita gratidão a todos vocês. Eu já adquiri todos os livros dele, porque realmente ilumina a nossa jornada, para entender outras questões também. Muito obrigada a todos. Obrigada a Obrigado, você, Rita. Rita, sempre com a gente, né? A Rita é maravilhosa, ela Maravilhosa, acompanha Rita. tudo e ela nos ensina muita coisa também, né, Rita? Gratidão pelas palavras. E aí, Gabriel? Enaldo Bom, quer falar, Betânia. Enaldo, vamos falar? Olá, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, gratidão por esse momento. É uma enorme alegria poder estar aqui com vocês. E, Gabriel, que lindo o seu trabalho. Obrigado por compartilhar conosco. Eu estou aqui emocionado de saber sobre as suas experiências. Também lembrando que esse último ano que eu estou trabalhando aqui na orquestra em Curitiba, é, uma das musicistas, que já está perto de mim há 10 anos, ficou grávida. E ela passou a gravidez inteira tocando com a orquestra. E eu planejei o último concerto de junho, assim, para ela poder tocar e depois nascer. E deu certinho, coisa de 15 dias. Então, eu estou aqui relembrando todas essas experiências com a sua fala. Mas eu fiquei curioso sobre algumas coisas. Em sim, primeiro lugar, na sua experiência, como a musicoterapia pré-natal, né, nos 4 trimestres, é, como é que isso se relaciona, por exemplo, com o desenvolvimento motor da criança? Também fiquei curioso sobre as experiências com depressão pós-parto e mais curioso ainda sobre a esfera espiritual. Então, gostaria muito de ouvir você sobre esses assuntos. E muitíssimo obrigado mais uma vez. bom, vou tentar falar das 3 perguntas, né? Não vou fazer uma palestra de cada uma, porque poderíamos até fazê-la mesmo. Mas, primeiro, sobre o desenvolvimento motor, tem uma relação muito pertinha entre o desenvolvimento do bebê dentro do útero e as estruturas musicais. Então, quando você trabalha com música que pode ser música erudita ou música muito significativa para a mãe, não precisa somente de música erudita, mas a estrutura que dá a música, os padrões rítmicos que o bebê recebe, também dá uma estrutura para o desenvolvimento da mente do bebê, né? Do mental, da área mental do bebê. Isso aí é uma das coisas. Outra coisa que é muito importante é que quando você tem uma estimulação musical consciente, onde a música é uma área muito importante de consciência,
né? Quando a mãe é música, tem tá no ensaio, como foi o caso dessa musicista que você fala, ela recebe esse tipo de música. Então, o bebê vai receber uma estimulação muito importante dos instrumentos, da orquestra, não? Da orquestra, também do que ela sente, porque quando a musicista está fazendo música numa orquestra e tem um instrumento que tem muita vibração, o bebê vai reagir, né, com a vibração. Então, isso vai gerar uma sensação nova na pessoa que também está fazendo música. Então, é uma estimulação que vem de fora para dentro pela música, mas também para a mãe, vem de dentro para fora, porque o bebê está respondendo àquele estímulo musical. Então, a ideia é que quando um bebê tem uma exposição à estimulação múltiple, como é uma situação assim, o menino vai ter ativado os sensórios no corpo. Então, os padrões rítmicos do gatinhar, sabe, de andar, o ritmo para a sucção, você vai poder descobrir os padrões rítmicos do bebê, não? Mais organizados. Então, eu não gosto de fazer uma questão de estimulação mecânica, né? Mas sim de tomar uma consciência de que isto pode acontecer quando tem uma situação com essas características. Então, é somente observar o bebê, como é o desenvolvimento. Você vai poder me contar isso. Sim, como que é o desenvolvimento desse bebê. Essa a primeira, né? A segunda, quando falamos do puerpério, daquela etapa que pode ter ou não ter uma depressão pós-parto, né? Porque é bem diferente uma depressão pós-parto do que uma crise pós-parto, né? São duas coisas que bem diferentes. Uma depressão precisa de tratamento. O pós-parto, né? Precisa de um tempo onde a mãe tem que se adaptar a um novo tipo de vida, porque muda tudo, né? Muda os relacionamentos, as emoções, os valores, tem prioridade para o bebê, mas tem também encontros com emoções muito cruzadas, né? Como eu quero deixar meu bebê e sair, voltar para a música, mas isso aí dá culpa, então tem que voltar para o bebê, né? Sabe, aí tem muito misturado as coisas, até que pouco a pouco ela vai saindo e é o processo natural, né? Agora, se tem uma depressão, aí já estamos num outro terreno, né? Porque geralmente os bebês de mães depressivas são bebês que não recebem muita estimulação. Então, você pode trabalhar sobre a estimulação do bebê, mas também trabalhando com a mãe, né? Não sei se está aí mais ou menos, né? Dá para bater mais papo disso, mas eu acho que aí está. Aí você E, deixa um pouquinho para o livro, né, Gabriel? claro, também, mas também, na realidade, que não tudo está no livro, né? E isso é a coisa linda, porque o livro, eu penso que um livro não tem que dar tudo. Se o livro dá tudo,
tem alguma coisa errada. O livro tem que ser para abrir portas, não para conhecer mundos novos, experienciar diferentes situações, né? E depois, agora, temos que aproveitar os contatos que temos nas redes. Então, oi, Gabriel, aconteceu uma coisa assim, você que acha? E eu não sei, mas a Betânia que está lá, pode, sabe? Para isso são as redes, né? Gabriel, você pode aproveitar e deixar o endereço do seu site. Sim, Isso, Gabriel. Porque a gente sim, já está no nosso tempo, assim, quase sim. chegando no fim. Temos mais 1 ou 2 minutinhos. Eu vou fechar com o espiritual. Ah, sim, maravilha. Vamos Sim, fechar com a parte linda, né, Reinaldo? estou escrevendo isso aí para que tenha o contato do Instagram e também gabrielfederico.com. Eu esqueci aí o .com da página. Não, mas Tá. no Instagram aí me procura e aí eu posso compartilhar. Então, desde a perspectiva da esfera espiritual, eu acho que o espiritual é um aspecto da vida que não precisa ter um relacionamento com a religião, sino que tem a ver com ah, com o existencial do ser humano, sabe? Com aquilo que dá o sentido para a pessoa. Porque o bebê pode nos permitir continuar com a nossa espécie humana, né? Eu penso desde essa perspectiva, mas também o espiritual é uma área que vai poder acompanhar situações que você não pode compreender de uma maneira muito lógica. Por exemplo, você tem uma pessoa grávida, né? Tá acompanhando uma gravidez e a pessoa tem um diagnóstico do bebê que tem síndrome Down, né? A resposta que tem a área biológica, né, a área física, é que tem uma alteração dos cromossomos, né? No par 21 e tal. Mas a pergunta de por que aconteceu a mim, né? Que eu fiz, né? Por que o bebê que tem aquela deficiência do coração tem que ir para a cirurgia, né? Estou gestando o bebê que não tá bem, precisa de uma cirurgia. Não tem muita resposta. Então, precisa de uma área que ofereça uma contenção para fazer que o caminho, que é muito difícil, seja mais liviano. Um pouquinho. Não muito, não vai mudar, mas vai poder se perceber mais liviano. Tem explicações da esfera espiritual no capítulo, acho que é o capítulo 5 do livro. Capítulo 5, sim. Onde falo da teoria das esferas, né? Ótimo, Maravilhoso. Gabriel. A gente tem aqui Gratidão, o Gabriel. Luiz também, que está mandando um abraço para mim e para o João Gabriel, um grande aluno que nós tivemos aí na escola, e as pessoas todas agradecendo, Gabriel, parabenizando pelo livro, e eu acho que o link foi colocado, não foi, Érica? Já Foi, está foi. lá, mas também está no site do Instituto Langage, né? Todo mundo conhece e pode entrar lá para ver o livro, ver a capa e tudo. Eu queria, antes de você finalizar, Betânia, falar, né, assim, que sempre é de mão dupla, né? O Gabriel, como o Gabriel disse, o livro não é para entregar tudo, né? Então tem uma parte aí, né, que o livro não entrega, que é esse protagonismo aí do bebê, né? Porque ele está nessa história, a gente viu o Gabriel hoje falando muito do lado materno, né? Mas
é, como ele falou, né, dois que estão ali, a mãe e o bebê, e o quanto esse bebê também está interagindo, né, está ali escolhendo, está participando desse processo, né, dessas 4 esferas aí nesse tempo todo, né, então a gente olhar também para esse bebê, né, que está aí junto com essa mãe, fazendo esse trabalho junto com o Gabriel nessa proposta dele dentro da musicoterapia. Então, muito obrigada a você, Gabriel, de passar, né, o seu tempo aqui conversando com a gente. Eu passo a palavra para a Bethânia encerrar. Isso mesmo, Obrigado. Érica. Inclusive, na contracapa do livro, é, a gente escreveu assim, né? O próprio Gabriel nos deu uma parte desse texto, né? Que a gente lendo o livro, a gente vai descobrir que o bebê ele é muito mais capaz de aprender, de provocar o outro já dentro do útero do que a gente podia imaginar. Então, com essa frase, a gente logo percebe, né, Érica, que o Gabriel e todos nós aqui falamos a mesma língua. O Isso. Gabriel colocou que o bebê não só aprende, mas ele sente, memoriza, age, reconhece, discrimina, e tem uma coisa linda que o Gabriel escreveu, que o bebê começa a amar dentro do útero, já começa a trocar afeto e emoção com o outro, né? Então, isso é uma coisa assim maravilhosa que todos nós compartilhamos dessa que não é mais uma crença, mas é uma certeza que a gente tem que isso realmente acontece, né? Então, eu queria saber, Gabriel, você quer despedir, falar as últimas palavras para a gente encerrar? Bom, não, obrigado pela oportunidade de compartilhar. Para mim é uma coisa que eu não pensei quando comecei a trabalhar que iria estar falando em português do lançamento do livro, e compartilhando também com todos vocês. E se eu consigo, por meio do livro, que vocês tenham uma visão mais geral do seu próprio trabalho, eu já fico muito, muito agradecido por isso. Porque é a mensagem o sentido do livro é esse, que o livro seja uma bússola, né, para orientar o caminho, mas você tem que andar. Isso mesmo. Então, agradeço muito a Érica, ao Sérgio, a todos os amigos e amigas que estão aí. Estou vendo tanta gente conhecida. E, Érica, agora eu passo para você, porque você é a dona da casa, para você encerrar a sessão. Tá ótimo, Bethânia. Eu que agradeço aí toda a parceria contínua da Bethânia Paris. É um prazer trabalhar sempre aí com a Bethânia, com todos que estão ao redor da Bethânia. Então, encerramos o nosso seminário da última quinta-feira. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem seminário aqui no Instituto Langage. Basta olhar lá o link no Instagram do Instituto Langage. Muito obrigada a todas as pessoas. Muito obrigada, Gabriel, Bethânia. Até Obrigado. mais. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.